Alô, galera do sétimo ano, bom dia. Tô aqui no domingão, tá calor, tá um domingo muito bonito, muito gostoso. E eu vou fazer o vídeo de dica do prof para você se preparar ao longo da semana, né? Semana curta, porque sexta-feira tem excursão. Ah, malandros, vão é nadar, curtir na sexta-feira, bem no dia da aula de português, né? Então vamos aproveitar esse vídeo pra gente fechar a semana com chave de ouro. Galerinha, estou abrindo a prova aqui com um texto, é o texto de uma personalidade importante desse mundo, é uma personalidade que ainda está conosco, graças a Deus, está muito bem. Não posso falar muito sobre ela, senão vou dar a resposta demais. Mas eu posso ler a pergunta de número 1. Eu vou ler a pergunta, cara, Caio, Lara Fernandes, senhor Samuel Duarte, estou dando spoiler total aqui para vocês, ó. É possível percebermos que o texto acima é uma autobiografia. Eu estou afirmando que é uma autobiografia. Mas aí eu pergunto, por que este texto é uma autobiografia e não uma biografia? Pelo amor de Deus, está fácil demais. Eu li a pergunta. Lógico que você é muito esperto, você vai estudar o que é uma biografia e o que é uma autobiografia. Vai focar durante a leitura na pessoa do discurso, porque você sabe que a autobiografia é escrita em primeira pessoa, eu falando sobre mim mesmo, e a biografia em terceira pessoa. É quando alguém escreve sobre uma outra pessoa. Vai ser muito fácil, né? Tendo aquela leitura atenta, você vai arrebentar. Na número 2, eu estou fazendo uma pergunta sobre o texto mesmo, alguns acontecimentos que são descritos no texto sobre essa personalidade. E aí eu estou fazendo uma pergunta. Lembrem-se, a leitura precisa ser muito atenta, com o dedinho no texto, cuidando da compreensão de cada palavra que está sendo dita ali. Eu coloquei uma dica do prof aqui na sequência, e essa dica do prof, olha que massa. Eu estou falando assim, ó, vou ler a dica. Os termos que ligam as orações que não fazem parte de uma outra ou unem núcleos de um mesmo termo da oração. Estou tratando aqui das conjunções. Conjunção é aquele termo que serve para ligar uma oração a outra. E aí eu estou tratando especificamente das orações coordenativas. Então eu estou te mostrando quais são as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Está aqui, assim como eu combinei com vocês, porque eu falei, gente, não precisa decorar isso tudo não. Eu estou te dando a folhinha, está no seu caderno, eu quero que aprenda a utilizar. E eu estou cumprindo a minha parte, está aqui na prova. Agora você vai cumprir a sua, aprendendo a utilizar. Mas eu vou te ajudar, eu vou dar alguns lembretes, porque eu coloquei na prova uma frase. Primeira coisa que você vai pensar, vamos lá, conceito, passo a passo. Porque isso aqui é a dica de hoje, vai te ajudar na maioria das questões. Tudo que trata de conjunção. Primeira coisa que você vai fazer, leia aquela frase. Aquela frase tem quantas orações? Oração é o enunciado que se dá ao redor de um verbo. Então vá atrás dos verbos ou locuções verbais. Se tiver mais de uma oração, você vai verificar se a segunda oração depende da primeira para que ela seja compreendida. Se ela não depender da primeira, você tem ali, naquela frase, uma oração coordenada, porque uma não depende da outra. Aí você vai olhar se tem conjunção ligando uma oração à outra. Quando tem conjunção, ela é sindética. Quando não tem conjunção, ela é chamada de assindética. Ficou fácil? Sendo ela uma oração coordenada sindética, você vai verificar qual é o valor dessa conjunção. Se é uma conjunção aditiva, se é adversativa, se é alternativa, se é conclusiva. Pronto, você resolveu a questão. Lembrou? Qualquer coisa, volte o vídeo um pouquinho para você se lembrar desses conceitos que eu falei. Eles são muito importantes. Até porque a número 4, olha que interessante, a número 4 vai mostrar, tem uma oração coordenada aí, né? E ela é sindética, ou seja, ela está sendo interligada por uma conjunção. E essa conjunção te ajuda a entender o significado de uma palavra. É fácil. Eu usei esse exemplo na sala de aula. Eu comecei falando de um aluno, vou exemplificar com um aqui.
Vou falar assim, Valentina. Valentina é uma aluna inteligente, gentil, estudiosa, mas... E aí eu perguntei para vocês, gente, o que vai vir agora? É uma fala positiva ou negativa sobre a Valentina? Só poderia ser negativa, afinal eu utilizei a conjunção mas, porque ela vai ter que dar uma ideia contrária a tudo aquilo que foi dito, e isso me ajudaria a entender a frase. É lógico que eu não tenho exemplo negativo nenhum para dar para a Valentina, porque ela é uma aluna espetacular, mas eu tinha que explicar a matéria. Tá aqui, gente. Para a questão de número 5 e de número 6, está um poema lindíssimo do Pablo Neruda, que eu adoro. Esse poema aparece lá no filme O Amor é Contagiante, que é espetacular, e eu quero muito, muito, muito que alguém declame esse poema na sala de aula. Lógico, se decorar e declamar, eu dou um ponto extra para você. E é um soneto, então é fácil demais. A número 5 está te pedindo para analisar separadamente cada verso do poema acima e está perguntando se todos os versos são compostos por orações ou se tem algum que eu não posso chamar de oração. Eu vou precisar explicar isso, gente. Você já sabe, né? Porque oração é um enunciado que se dá ao redor do verbo. Se não tiver verbo, não é oração. A questão de número 6 é sobre o livro Dom Quixote, né? Também conhecido como A Joia de Cervantes. Cervantes é o sobrenome do autor, Miguel de Cervantes, esse espanhol espetacular, um dos maiores escritores do mundo. E você teve contato com essa literatura de forma espetacular, né? É uma história em quadrinhos, essa adaptação, né, do livro, mas foi uma adaptação muito bem feita, que te dá a possibilidade de conhecer bem a história. Então tem a letra A e a letra B sobre a questão de número 6. A número 7 também é sobre o livro do Miguel de Cervantes, né, sobre o Dom Quixote. E aí vem a número 8, tem uma tirinha. E se a tirinha não poderia ser outra, senão ela, que sempre aparece nas minhas provas, que é a Mafalda. Tem uma tirinha da Mafalda e está perguntando sobre frases e orações de novo. Muito fácil essa prova, professor. Esse negócio de frase e oração é fácil demais. Vou olhar no meu caderno, no meu livro, e tem tudo isso lá. Tem uma frase aqui na sequência do José Saramago, o escritor que é bom. Escreveu lá Ensaio para Cegueira, outros livros espetaculares. Ele é muito bom. E aí a pergunta que eu estou fazendo é, de acordo com os conceitos de frase, oração e período, responda. Letra A, quantas frases tem no texto? Eita. Letra B, quantas orações temos no texto? Eita, tá fácil demais. Tem na sequência, não vou poder mostrar, senão eu mostro a questão também, para a questão de número 10. Tá aqui a capa do livro Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, uma tradução e adaptação da grande Ana Maria Machado. Nós falamos muito sobre ela. Falamos muito sobre esse livro também. Então, essa história que é muito importante, né, até para a política do mundo, mudanças importantes na monarquia europeia, em função de conceitos que apareceram nessa literatura, nessa obra tão legal. E aí tem uma pergunta sobre esse livro. Estou pedindo aqui, ó, relate com muita clareza e riqueza de detalhes. É para você mostrar que leu mesmo. E para fechar, eu coloquei uma imagem deles aqui, ó, Deadpool e Wolverine. Vale a pena assistir. É um bom